Bem-vindo a mais uma Pérola da Palavra de Deus. Estou muito feliz de compartilhar com você nesta semana sobre o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Antes, porém, quero lembrar a você que se inscreva, participe conosco, inscreva-se no nosso canal e também lembrar você que na próxima semana teremos a nossa sexta atualização teológica com o tema Redescobrindo os Fundamentos dos Apóstolos. Vai ser sensacional e eu convido você, começa na quinta-feira, dia 31, que é feriado, e quinta, sexta e sábado. Vai ser aqui na igreja, na nossa igreja no Retiro, começando na sexta-feira às 3 da tarde, terminando no sábado à noite. Você é muito bem-vindo para estar conosco, tá bom? Vai ser um prazer muito grande compartilhar. Hoje eu quero ler com vocês 2 versículos do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Diz o seguinte, o versículo de número 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E diz o versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Tenho orado muito a Deus, pedindo a Ele que nos dê sabedoria e graça para entender o momento que a igreja está vivendo. E para minha surpresa, o Espírito Santo tem me alertado contra o perigo da tradição. Nós, quando falamos de tradição, quase sempre pensamos numa igreja tradicional, pensamos numa igreja antiga, pensamos nas igrejas históricas e falamos, eles são tradicionais. Eu não. Só que o Espírito de Deus tem me ensinado que nós somos muito mais tradicionais do que imaginamos. Nós temos alguns hábitos religiosos que nos foram passados sem que a gente soubesse o verdadeiro fundamento, porque não basta estar num versículo da Bíblia, tem que ter todo um amparo bíblico, tem que estar dentro do contexto histórico, tem que estar dentro da revelação de Deus. Mas não, a gente pega aquilo e coloca como se aquilo fosse sagrado. Veja o exemplo que nós acabamos de ler. Jesus estava reunindo-se com os discípulos, com os fariseus. A convite deles, diz o versículo 1, que os fariseus aproveitaram que Jesus tinha um momento que era raro, um momento livre, e eles então começaram a fazer perguntas para Jesus. E de repente eles chegaram e falaram assim, a partir dos versículos de número 2, 3 e 4, eles vendo a atitude, o comportamento dos discípulos de Jesus, falaram, por que os teus discípulos não seguem a nossa tradição? Qual é o problema deles? Por que eles são rebeldes aos ensinamentos que os nossos pais trouxeram? E Jesus maravilhosamente responde para eles, versículo 5. Bem profetizou a respeito de vocês o profeta Isaías, porque vocês me honram de lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, o meu problema não está com os meus discípulos. O problema não é que eles transgridem a lei. O problema não é que eles fazem diferentes. O problema é que vocês é que estão agarrados à tradição. Como coisas simples, como lavar o copo, lavar as mãos. Isso era um ato de purificação. Eu poderia hoje associar isso a essa ideia espiritualista que muitos crentes têm. Porque fulano não faz isso. Porque na nossa igreja agora nós viramos mundanos, porque não se faz mais aquela oração de joelho, porque mais... E começa toda uma tradição. Gente... É isso que está impedindo o agir de Deus na minha vida e na sua vida. É a tradição, aquilo que nós aprendemos como mandamento de Deus, mas disse Jesus, versículo 7 e 8, são mandamentos de homens. Pessoas que interpretaram de um jeito ou de outro, não sei como, nem sei como chegaram a isso, mas eles chegaram e eles colocam isso como mandamento de Deus. E sabe qual é o maior perigo da tradição?
Diz a Bíblia, né, versículo de número 8, que você deixa o mandamento de Deus. Mas o pior está no versículo 3, no versículo 13, perdão. A tradição invalida a palavra de Deus. Ou seja, se Deus fala uma coisa, mas a sua tradição fala outra, você fica com a tradição. Isso eu tenho visto nas igrejas. Deus tem nos ensinado e tem nos desafiado a uma igreja diferente, a uma igreja nova, com atitudes novas, com comportamento novo, com programa novo, com liturgia nova. Mas não acontece. Porque a começar dos pastores, e vem aí um apego à tradição. Quando eu volto lá, está tudo igual a como foi há 50 anos atrás. Como disse um jovem, em muitas igrejas, quando você entra na porta, é como se você retrocedesse 500 anos na sua vida. Por isso a igreja não está causando impacto, por isso o evangelho está sendo deixado de lado, porque apegamos muito mais ao nome da nossa denominação, às nossas tradições, que são mandamentos de homens. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo, é Jesus que está dizendo para os fariseus, vocês invalidam a minha palavra, vocês ensinam coisas como sendo de Deus, quando na verdade são mandamentos de homens. E Jesus diz o seguinte, a partir do versículo de número, a partir do versículo de número 14, e diz, ouvi-me vós todos e entendei. E eu não vou falar sobre isso agora, mas diz, nada há fora do homem que contamina, mas sim o que sai dele. E nós hoje, a nossa tradição diz que o que contamina é o que está fora. Não faça, não faça, não faça, não faça, haja dessa e daquela forma. Isso é testemunho, isso é diferente. Você tem que dar bom testemunho como sal da terra e luz do mundo. Mas o que contamina, o que destrói é o que está dentro. É isso que Jesus está falando. E essa tradição está dentro de nós, é que está destruindo o plano, a obra de Deus para salvar a humanidade. Por isso, nessa semana, eu te convido, abre mão da sua tradição, diga, Senhor, eu quero a tua palavra. Basta uma palavra, eu não quero. A minha tradição, não é que ela é ruim, mas ela não pode direcionar a minha vida e a minha escolha. Que eu seja livre para fazer a tua obra e para ser um canal de bênção nas tuas mãos. Deus está levantando um povo, e você faz parte desse povo que vai transtornar esse mundo com a mensagem do Evangelho, mas com um poder sobrenatural que as tradições não resistem. Por isso, o meu apelo a você, abra o coração, deixa Deus agir poderosamente na sua vida e você será uma bênção a mais do que já é. Deus te abençoe, uma linda semana.